Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave da Rosa y do Espino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Olá, eu sou a Petrúcia Fincler e estou aqui com mais um Paganos del Mundo em português. Desta vez o meu convidado é Rafael Noleto, ele é pagão, piauiense, fundador da Vila Pagã e sacerdote do piaganismo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Rafael é jornalista, relações públicas, produtor cultural e escritor. Ele tem 7 livros publicados sobre a temática pagã. Seja muito bem-vindo, Rafael. Olá, Petrúcia. Olá a todos que estão ouvindo. É uma satisfação estar aqui para conversar sobre esse tema que eu amo, que é a minha vida, minha missão, e que a gente vem desenvolvendo, né, ao longo desses anos, essa pesquisa, essa vivência comunitária, né, esse compartilhamento dessa magia ancestral, que é a magia piaga. Muito bem. Então, nós estamos falando hoje sobre paganismo piaga ou piaganismo. E você é do Piauí. Fiquei com a sensação primeira que piaga tinha a ver com Piauí, mas descobri que não é bem isso. Então começa explicando pra gente de onde é que vem esse nome piaga e o que ele significa. Isso, tem algumas versões que dizem que o termo piaga tem a ver com o próprio nome do Piauí, não é? Porque piaga está ligado ao pajé, ao feiticeiro, ao propagador de fé, ao habitante nativo que tinha sua ligação com a religião xamânica. Esse termo ele foi utilizado por Gonçalves Dias no Canto do Piaga, que é um poema, né, da literatura brasileira. Foi utilizado também pelo geólogo Reinaldo Coutinho, que pesquisa também essas culturas ancestrais daqui dessa região. Foi utilizado também por um pesquisador chamado Ludwig Schoenagen, que foi um austríaco que viveu no Piauí e pesquisou durante alguns anos de sua vida. Ele era professor também, e ele pesquisou sobre essas culturas ancestrais que aqui viveram. E ele denominou essas pessoas de povos piagas, que seriam os povos que tinham a sua própria religião, a sua própria cultura ancestral e que tinham um culto ligado ao sol. E esses povos seriam os primeiros habitantes dessa região que deixaram muitos vestígios, né, através das pinturas rupestres, dos seus mitos e desse culto que era algo presente no dia a dia deles. Inclusive, o centro de culto desse povo seria a região de Sete Cidades, onde hoje se encontra o Parque Nacional de Sete Cidades, onde lá tem muitos registros, né, inclusive de uma figura que a gente chama de piaga alado, que seria o pajé alado. Então, piaga é o pajé, é o sacerdote ancestral e também é o povo do qual a gente herdou, né, toda essa magia, toda essa cultura da qual a gente se apropria. E algumas pessoas dizem que o nome Piauí deriva de terra de piagas, porque aqui, tendo eles como os primeiros habitantes, o estado seria nominado como terra de piagas, então Piauí. E já outra teoria diz que seria terra de peixe piau. Mas eu acredito que seja também essa ligação com os povos ancestrais, né? Terra de piagas. E o paganismo piaga, por ter o Piauí como seu eixo e se apropriar dessa identidade regional, vivenciar os ciclos locais, assim ele é denominado paganismo piaga ou piaganismo. Uhum. Não, muito lindo, especialmente, né, entender esse nome como vindo desse povo ancestral que honra o sol, né, e eu sei que vocês usam esses desenhos rupestres também como símbolos da religião de vocês.
Essa é a primeira religião genuinamente neopagã brasileira, né? Então, dentro do Brasil, ela está sendo reconhecida por alguns pesquisadores como tendo essa característica de ser genuinamente brasileira. E é um processo, pelo que eu já venho entendendo de observar o teu trabalho, de desenvolver uma religião totalmente nova. Então, como é que é fazer isso, Rafael? Conta para nós, que acho que foi 2011, né, por aí que vocês começaram. Isso. O que Na é verdade, isso, né? Que processo é esse? a gente começou a nossa vivência, porque são várias pessoas, né? Não sou só eu, apesar de eu estar encabeçando, puxando esse movimento, mas tem muita gente envolvida. E ao longo desse processo, desse desenvolvimento, várias pessoas passaram. Esse movimento de integração dos membros desse movimento neopagão no Piauí começou realmente na década de 90, nos anos 2000, e lá pelo ano de 2009, quando começaram, 2007, quando começaram a ter os primeiros encontros públicos, as reuniões, desde o começo eu sentia falta de uma identidade que nos integrasse, que a gente pudesse dizer, nós somos uma comunidade. E o que nos une é fator X, né? E sempre ninguém sabia responder que fator X era esse, o que era essa identidade. E todas as pessoas, não só eu, buscavam uma conexão com a nossa realidade, porque a gente sentia como se a gente estivesse pegando algo enlatado e tentando consumir aquilo, mas que não estava suprindo as nossas necessidades, né? Não estava conectando a gente à nossa realidade. E esse processo de formação dessa espiritualidade começou a partir dos nossos questionamentos, das nossas buscas pessoais e também da manifestação. Então, foi uma via de mão dupla. Nós buscando essa conexão com a realidade local, com a terra, com a magia e com a nossa ancestralidade, e os espíritos locais, as divindades, também ao mesmo tempo vindo de encontro e se conectando a essa nossa busca. E foi assim que eu me conectei, né, a uma das primeiras divindades, que foi o Piagalado. Eu comecei a ver de forma muito recorrente as figuras rupestres que o representavam. Uhum. E para nós foi complicado porque, assim, a gente, quando quer se tornar adepto de uma religião, a gente vai buscar material sobre essa religião, pesquisar sobre os mitos que a compõem. Para a gente foi bem diferente porque não existe livros, materiais que falavam, né? Não existiam livros que falassem sobre esses mitos do ponto de vista religioso, do ponto de vista sagrado. Uhum. Os tratavam apenas como lendas, como folclore, ou às vezes nem isso, eram apenas figuras aleatórias. E as próprias divindades se conectando a nós através dos processos mediúnicos, das vivências, das visões, a nossa busca através de montar um quebra-cabeça, né? Buscando os estudos da arqueologia, visitar esses locais sagrados, que eram sagrados para os povos ancestrais, e também esse contato direto com as divindades, possibilitaram montar essa quebra-cabeça. E foi assim que a gente, por volta de 2011, 2012, começamos a nos reconhecer como partes dessa comunidade, né? Antes a gente tinha assim vários encontros, nesses encontros iam membros de diferentes afinidades, digamos assim. Tinha gente que tinha afinidade com a cultura grega, outro com a cultura romana, outro com a cultura nórdica, mas no fim ninguém acabava fazendo nenhuma nem outra. Ninguém se rotulava como uma nem outra. E aí eu comecei a pesquisar sobre esses mitos locais, e comecei a estudar as tabelas climatológicas e desenvolver um calendário adequado à nossa realidade climática. E a partir de então, estabeleci as celebrações que seriam feitas daqui em diante, dali em diante. E assim, a gente começou a celebrar os ciclos conforme o nosso calendário regional, né? E a partir daí, a cada celebração, a gente ia conhecendo um pouco mais sobre as divindades locais, sobre os mitos ligados a cada estação. E começou-se a fazer, a concretizar-se uma produção literária, né? Através dessas pesquisas que eu fiz. E assim eu comecei a publicar os livros, né? O primeiro foi Caminhos Piagas, que fala um pouco sobre esse processo de formação dessa espiritualidade.
E quando a gente viu, já estava acontecendo, a gente já estava praticando, nós já nos reconhecíamos como membros dessa tradição religiosa e a gente nem intitulava de religião, a gente, não, isso para nós é uma espiritualidade. Uhum. E aí até foi meio que uma surpresa, né, quando a primeira pesquisa que foi da doutora Karina Artemis Bezerra, ela publicou e deu esse reconhecimento para o nosso grupo, para a nossa tradição, como uma religião neopagã por todas as características. E depois dela teve também o Celso Luiz Deserte Filho, que publicou o livro Na Polônia, que já foi um reconhecimento internacional. Então, a gente começou a nos apropriarmos disso, né? Desse rótulo de religião. Porque hoje realmente já é um sistema bem organizado, tem um processo de formação, de consagração. O primeiro ritual de consagração nosso ocorreu entre 2014 e 2015. E acho que a partir daí foi quando houve uma virada, né? Não é mais uma simples reunião, não é mais um simples grupo que se encontra, mas sim uma tradição, uma missão que a gente assume compromisso diante dos deuses aqui, de abraçar, de levar adiante, de preservar, de sermos guardiões dessa tradição. Acho que quando ocorreu esse rito de iniciação, né, que Uhum. foi coletivo, foi um rito meu, mas as primeiras pessoas, a primeira formação do grupo, em onde a gente se reconheceu como parte, como herdeiros dessa sacralidade ancestral. Tá. E Rafael, me diz uma coisa, você acha que a busca, que a pesquisa ligada a essas questões locais foi realmente o elemento que conseguiu unir todos vocês nesse caminho mais comum? eu acredito que sim, porque analisando o contexto histórico, social do piauiense, a gente via, né, uma realidade, especialmente questão religiosa, uma realidade de falta de conexão com a identidade. E quando você é desconectado da sua realidade, da sua herança ancestral, você é como se você fosse ferido, né? Na parte da sua identidade está ferida, está incompleta. E esse sentimento era compartilhado por todos nós que ingressamos nesse caminho. A falta de uma conexão por conta de um apagamento que teve da nossa história, da nossa ancestralidade, durante todos os processos de colonização que acarretaram numa dizimação, né, em massa dos povos nativos, dos indígenas, e Sim. também por uma deturpação dos mitos, uma opressão da religião dominante, né? Aqui o Piauí até alguns anos atrás, eu não sei porque os últimos dados do IBGE que eu tenho conhecimento diziam que o Piauí era o estado mais católico do Brasil. Uhum. E esse catolicismo é presente em tudo e acaba camuflando, digamos assim, ou invisibilizando algumas outras manifestações que, querendo ou não, estão presentes no dia a dia, na culinária, nos mitos, nas lendas, nos monumentos. Tudo isso são coisas que, se você não tiver um olhar ou um filtro, passam despercebidas. E quando a gente se reconhece como piagas, como membros dessa tradição, a gente passa a ter um olhar diferenciado para tudo isso e começa a enxergar a sacralidade das coisas como elas como elas realmente têm, não é? A gente olha para as pedras e não vê mais simples pedras, a gente vê objetos de poder, a gente olha para as plantas e não vê mais uma grande massa verde. A gente faz uma leitura das propriedades, da magia de cada uma dessas plantas, que cada uma tem um guardião, e aprende a ter uma outra relação, porque quando você passa por uma mata e aquela mata não é nada para você, você tende a ignorá-la ou destruí-la, em alguns casos, como a gente vê acontecer hoje. Quando você passa por essa mesma mata e você tem um olhar diferenciado, onde nesse olhar você aprende a enxergar a sacralidade daquelas coisas, então você tende a respeitar, a estabelecer uma conexão, uma relação de respeito, de amor e de veneração, que é o que ocorre. Isso ocorre conosco quando a gente estuda os mitos das palmeiras sagradas. Aqui a gente está no bioma da Mata de Cocais, e nesse bioma existe a presença de muitas palmeiras. E cada uma dessas palmeiras ela é regida por uma divindade, né, por encantados.
cada um tem os seus cânticos. Quando a gente conhece isso, a gente não olha mais para essa mata da maneira como alguns anos atrás a gente costumava olhar, né? Isso aqui tudo é mato, tem que desmatar para fazer casa ou para fazer aproveitar o que der, né? Então a gente tenta estabelecer essa conexão com o nosso bioma através dessa espiritualidade, dessa visão que a espiritualidade nos possibilita. E a gente expande isso para além do contexto religioso, né? A gente faz esse resgate através da religião, mas também da cultura, da música. Então, o paganismo piaga ele não é só um movimento religioso, mas um movimento de conexão com as nossas raízes ancestrais e com a nossa identidade enquanto um povo. Muito bom. Rafael, nós vamos ter que seguir esse papo no próximo bloco, então a gente vai fazer um breve intervalo e nós já retornamos com Paganos del Mundo falando de paganismo piaga. Pão, mel, leite a derramar. A mãe terra sagrada faz chover, fertilizar. Plantamos neste solo fé, magia, paz e amor. E espíritos antigos amenizam nossa dor. Eu ponho a oferenda na folha de carnaúba. A palmeira sagrada salva na falta de chuva. No meio das pedreiras uma tribo faz magia e espalha pelas matas contagiante energia. Piagas, bruxedos, gravuras e sons ancestrais da terra, despertem meus dons. A grande cultura renasce outra vez, herança sagrada no solo se fez. Piagas, bruxedos, gravuras e sons ancestrais da terra, despertem meus dons. A grande cultura renasce outra vez, herança sagrada no solo se fez. Que voam e visões misteriosas, consagradas pinturas das paredes cavernosas. Nas noites com fogueiras honramos a lua cheia, e ao raiar do dia o Deus Sol vem pra aldeia. Passado glorioso que tentaram apagar, mas o povo guerreiro lutou pra recuperar. O sangue derramado na batalha nesse chão é a semente plantada que brota no coração. Piagas, bruxedos, gravuras e sons ancestrais da terra, despertem meus dons. A grande cultura renasce outra vez, herança sagrada no solo se fez. Novamente aqui pra tribo honrar, dançamos, cantamos, não vamos parar. A morte e a guerra pra longe daqui, nós somos semente sempre a resistir. Piagas, bruxedos, gravuras e sons ancestrais da terra, despertem meus dons. A grande cultura renasce outra vez, herança sagrada no solo se fez. Novamente aqui pra tribo honrar, dançamos, cantamos, não vamos parar. A morte e a guerra pra longe daqui, nós somos sementes
sempre a resistir. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos com mais. Não te despegues. Voltamos então para a segunda parte da nossa conversa com Rafael Noleto. Rafael, você estava nos contando que em 2014, 2015 foi quando teve essa primeira grande consagração ou iniciação, como você chamou. Quantos vocês eram nesse momento e o que acabou constituindo esse piaganismo? Eu acho que o piaganismo foi um grande filtro também para saber quem realmente estava dentro do paganismo ou quem estava seguindo uma modinha, porque muita gente participava dos encontros, em média umas 30 pessoas. Quando houve a proposta de iniciar esse grupo de estudos mais centrado, apenas umas seis ou sete pessoas ingressaram, né? Aceitaram e abraçaram a missão. E dessas pessoas, umas seis fizeram o rito de consagração, passaram por todo o processo do estudo, a vivência das 8 celebrações, e após isso, cada um adquiriu seus materiais, os seus instrumentos sagrados, e esses 6 fizeram o ritual de consagração, incluindo eu. Né? Então, todos nós nos reconhecemos como parte dessa identidade. Alguns saíram, né, com o passar dos anos, outros se mudaram, mas continuam dentro da tradição, e outros seguiram outros caminhos religiosos. E depois chegaram outras pessoas que foram se somando. Hoje nós somos, em média, 8 ou 9 pessoas que somos mais ativos, né? E outros que estão em processo de formação, de estudo. Então, não é uma espiritualidade de massas, porque requer o estudo, requer dedicação, requer entrega, e como todas as tradições, acredito que neopagãs, exigem essa dedicação, esse estudo, não é? Não permite uma vivência de uma espiritualidade no modo automático, como a gente vê nas religiões de massa, que você vai lá, o pastor lê a palavra, você vai, senta, depois sai. E não, você tem que assumir um protagonismo nessas religiões. Na religião neopagã, pelo menos na nossa, os membros tendem a assumir esse protagonismo, né? Conhecer as ervas, conhecer os mitos, conhecer os ciclos, saber conduzir, porque no caso eu sou o sacerdote condutor do meu círculo. Porém, na minha falta, qualquer um das pessoas que está consagrada, ela deve estar treinada e capacitada para que possa conduzir os ritos ou as atividades. E o paganismo piago, enquanto uma religião neopagã, ela tem as mesmas características de uma tradição neopagã, como as grandes religiões neopagãs ao redor do mundo, né, que se conectam com esse espírito ancestral local, a exemplo do paganismo, do helenismo. A gente tem uma conexão com a ancestralidade, com a história, com a cultura, com a arte e com as divindades gregas. No Cultus Deorum Romanorum também a gente vê a mesma coisa acontecendo, só que com as divindades romanas. E isso ocorre tanto no aspecto religioso, dessa relação entre homens, deuses, homens encantados, homens e espíritos, como também na relação do homem com a sua ancestralidade, né? Do povo com a sua ancestralidade. Então, não é uma religião onde ocorre de maneira isolada apenas uma conexão entre o homem e o espiritual, mas essa conexão dentro das religiões neopagãs, eu acho que também nos conecta à nossa identidade em todos os seus aspectos, seja na literatura, na música, nas artes, na história. Então, tudo isso acaba nos enriquecendo, né? nos fazendo trazer uma bagagem cultural também bem importante no nosso caminho. E o paganismo piaga, ele tem essas características, né? De estar conectado à ancestralidade, de ter um culto politeísta, onde a gente reconhece as diversas divindades, as diversas faces divinas, e tem também a conexão com os ciclos da natureza, assim como as outras tradições,
E nesse desenvolvimento desse calendário foi feito a partir justamente dos estudos das tabelas climatológicas locais, porque a gente está aqui bem abaixo da linha do Equador e acaba que nessa confusão de segue roda norte, ou segue roda sul, ou segue calendário da Europa, ou segue calendário da América do Deixa eu falar Sul. só um pouco mais claramente, porque você está dizendo que vocês estão bem abaixo da linha do Equador, quer dizer logo abaixo, vocês estão Logo colados, abaixo, né? Porque eu que sou colado. do Rio Grande do Sul é que está bem abaixo da linha do Equador. Isso. Então eu vou, para quem está nos ouvindo e não sabe, talvez, ou não se ligou onde fica o Piauí, né? É Uhum. coladinho mesmo na linha do Equador. Desculpa, Rafael, continua. Isso. Eu falei abaixo porque, tipo, que a gente olha para cima e vê a linha praticamente. Mas é tipo, É ela tipo tá isso. colada, É, tipo que a gente está na região equatorial, né? Onde né? fica Não é o nem Amapá, equatorial, vocês estão na linha na praticamente, linha né? mesmo. Então Então aqui acaba sendo não diferente. tem essas estações, não tem, os marcadores Isso, são outros, né? são outros, né? Claro que a gente tem os nossos ciclos, as nossas passagens, os nossos ciclos também, mas são divididos em dois semestres, né? O semestre úmido e o semestre seco. E durante o semestre seco são quatro estações, quatro mudanças, digamos assim, e durante o semestre úmido também são quatro, né? São quatro ritos de passagem, onde a gente vai ter o tempo de plantar, o tempo do que a gente plantou florescer, frutificar, da gente colher, da gente armazenar, a época do florescimento, frutificação das palmeiras. Então, tudo isso conforme a nossa realidade bioclimática a gente vai vivenciar. Me diz Porque uma coisa que acredito eu que fiquei uma característica. curiosa, peraí, eu fiquei curiosa agora, Rafael. Nas duas metades tem o plantar, o florescer e o colher? Não, Ah, é tá. em uma das metais. Tipo, tudo pra gente começa na festa da vida, que é em dezembro, que é a primeira estação onde chegam as primeiras chuvas após o período de estiagem. Então, as chuvas vêm trazendo a vida. E aí, a festa da vida, em dezembro, traz as primeiras chuvas, o solo começa a ser preparado, fertilizado. Entre dezembro, janeiro, fevereiro, a gente começa os plantios, né? E aqui é a festa das luzes, que as luzes representam os grãos que vão iluminar a terra, né, com vida, as folhas que retornam para as árvores também. Depois tem a festa das flores, entre março e abril, que é quando a gente já vai ter o florescimento, colheita das culturas como abóbora, melancia e outras, né, que já floresceram. Depois tem a festa da fertilidade, que é uma época de reprodução de animais, de frutificação, e está bem fértil também a natureza. E depois a festa do sol em junho, né, que é o solstício. Para nós, cientificamente, é o solstício de inverno, porém, os nativos chamam de época do verão, porque associou-se o verão ao calor e à seca. Mas Ah, cientificamente, no conceito geográfico, é o inverno. Então, para nós é a festa do sol. A gente não usa nem muito esses termos, inverno, verão, para evitar confusão. A gente usa festa do sol, né, nesse período, e festa da vida, quando seria o solstício de verão. Então, a uhum. gente usa a festa do sol, em junho, que é quando começa o período seco, né, e o sol vai dominar daí para frente. Vai ficar cada vez mais quente. Depois, a festa dos grãos e da palha, que é quando tem a reserva de últimos grãos que se colhe, né, os campos de soja e as demais culturas. Depois a festa da carnaúba, que é quando tudo está seco, as palmeiras, em especial a carnaúba, que é a árvore símbolo daqui da região, a palmeira da vida, a árvore da vida, elas estão florescendo e estão em plena produção. Depois disso tem a festa das almas, que é onde a gente honra os nossos ancestrais e finaliza os ciclos até que chega dezembro novamente com um novo ciclo. Uhum. Nossa, então na verdade ele quase tem uma similaridade, de certa forma, com aquilo que é celebrado no Hemisfério Norte. Vocês conseguiram encaixar, né, dentro da sutileza da natureza local, com a morte local, né, digamos assim, e com o Isso, florescer local. porque é Entendi. justamente nessa época que está tudo seco aqui, né? Não tem É, como a gente celebrar. E temos também o florescimento de algumas espécies nativas, como os ipês, mas o cenário geral é de muita seca, né? é uma Muita morte pela quentura. seca e não pelo frio, né? É uma morte diferente. Isso.
Uhum. Vocês têm linhas e correntes e pelo que eu entendo, o piaganismo ele é multicultural. Você estava falando também, né? Tem os Isso. deuses, diferentes panteões ancestrais da humanidade de outros territórios e existem os nativos. Fala um pouquinho pra gente. Isso, talvez uma diferença mesmo da religião piaga das outras tradições pagãs que surgiram ao redor do mundo, das outras religiões neopagãs, seja justamente essa multiculturalidade, um reflexo da multiculturalidade do Brasil. Porque, por exemplo, se você for nos cultos pagãos, neopagãos da Rússia, você só vai ver eles cultuando os deuses da Rússia. Uhum. Talvez nem conheçam divindades daqui do Brasil, por exemplo. Se você for num culto nórdico, você vai encontrar o culto limitado àquelas divindades. E no piaganismo, a gente tem, claro, o nosso eixo, nossa conexão maior com os donos da casa, que são as divindades nativas, mas também temos essa conexão com divindades estrangeiras. E isso é organizado através de um sistema de correntes e linhas. Uma corrente, ele é um grupo de vários panteões, e um panteão é um grupo de várias divindades. Então, o nosso culto ele é dividido em duas correntes. A corrente da Terra, na qual são organizadas 5 linhas, ou seja, 5 panteões nativos brasileiros. São eles a linha das almas, a linha dos encantados, a linha do culto índio, a linha dos deuses nativos e a linha Piaga, né? Na linha Piaga são os espíritos autóctones, as divindades nativas daqui. A exemplo da Senhora Carnaúba, do Mestre Babassu, do próprio Piaga Lado, que é o pajé ancestral que vem nos mostrando os direcionamentos para conduzir esse caminho. Na linha das almas são espíritos ancestrais que já tiveram passagem humana. Na linha dos encantados são espíritos que não passaram pelo processo de morte, mas se encantaram. E na linha dos deuses nativos são divindades cultuadas pelos antigos povos indígenas, que eram, no caso, Nhanderu, Jaci, Amanassi e outros mais. E além disso, também a gente tem a linha do culto índio, que são os espíritos de ancestrais indígenas, os caboclos, não é? Tidos também cultuados por outras religiões. E na corrente colona, a gente engloba 15 panteões, ou seja, 15 linhas de origens estrangeiras. E aí vocês podem perguntar como conciliar tudo isso no mesmo culto. Na verdade, isso é uma carga dividida, né? Cada pessoa, quando ela é consagrada dentro da nossa casa, ela recebe o ritual de consagração e ela é apadrinhada, digamos assim, por uma dessas linhas. E nesse apadrinhamento, o novo adepto, ele se torna também, ele abraça a missão de estudar, de pesquisar e de ser um preservador, um guardião dessa linha na qual ele é consagrado. Então, por exemplo, se um Piaga ele vai ser consagrado e ele é apadrinhado pela linha ibérica, a partir de então ele se torna um condutor, onde nos ritos coletivos ele vai ser responsável por evocar a energia daquela linha específica, de conhecimento dos atributos, oferendas que cada divindade recebe, de como se conectar com cada divindade daquela linha específica. Então, por exemplo, a gente vai celebrar a festa do Sol, trabalharemos com divindades de aspectos solares, e a pessoa que é Piaga, consagrado como condutor da linha ibérica, vai evocar a divindade da linha ibérica que tem a conexão com aquele aspecto solar, para exemplificar aqui. E assim ocorre com as demais 15 linhas. A gente só trabalha com as linhas com as quais temos condutores dentro da nossa casa. Então, se a gente não tem um condutor da linha do Oriente Médio, a gente não vai trabalhar com aquelas divindades. Mas o altar daquelas divindades, ela é mantida dentro do templo, para ficar mais Você, fácil por de exemplo, entender. se você é dessa linha ibérica, você não fica chamando e representando outros panteões. Você representa aquele ao Isso. qual você é dedicado. Tá. Isso, nos cultos coletivos, a pessoa que é dedicada na linha ibérica, por exemplo, ela fica responsável por evocar apenas aquelas divindades. Então, ela é autorizada a trabalhar nos ritos coletivos apenas com aquelas divindades. Porém, no culto pessoal dela, ela pode desenvolver relação com outras divindades de outras linhas, né? Então, a gente tem essa ampla gama de divindades para serem trabalhadas, mas no culto coletivo, onde
a gente entende que o condutor ele assume um papel de diplomata espiritual, ele assume essa responsabilidade muito grande também com a comunidade, a nossa comunidade, porque ele vai estar ali trazendo uma energia específica dentro de um rito onde muitas outras energias vão estar misturadas. Então ele vai ter que conduzir isso de uma forma bem responsável para que não haja nenhum problema de choque de egrégoras ou ou algum equívoco, não é? Tá. E as linhas que são nacionais, que são nativas, a comunicação com esses espíritos, você falou antes em visões, em trabalho mediúnico, vocês têm alguma manifestação que presenciaram coletivamente? Tem alguma ajuda do uso de alguma planta para auxiliar nas visões? Como é que é esse trabalho desse contato com esses espíritos nativos? A gente não utiliza nenhuma planta, nenhum enteógeno nos nossos trabalhos. A gente utiliza os cânticos, né? Nós somos uma tradição bem musical e a nossa forma de nos relacionarmos com os espíritos e divindades é através da música, através da arte, através dos cânticos, dos rituais, das danças rituais e desses momentos de conexão. E também no cotidiano, né? A gente não depende, digamos assim, não se vê como dependentes de momentos ritualísticos formais. Então, para nós, ao deitar e ter uma visão, ali já é uma conexão com o sagrado. E em relação a essa questão da incorporação, ela também é trabalhada dentro do piaganismo como um processo mediúnico, além das visões, porém, ela não é o centro, não é o objetivo. Como, por exemplo, nos rituais da Umbanda, você faz o ritual da gira com o objetivo de que a incorporação seria o ápice, né? Para que aquelas entidades viessem e se comunicassem. Para nós, ocorre de uma maneira espontânea, né? A gente está no ritual, por exemplo, da Festa das Almas, estamos celebrando elas à nossa maneira, que é com as oferendas, com os cânticos, com as orações e com a dança no círculo. Se por algum motivo, alguma necessidade, alguma entidade resolver vir, ali ela vai encontrar uma abertura para que ela possa vir, dar seu recado ou fazer o seu trabalho espiritual, que pode ser desde uma limpeza, ou deixar um aviso, ou uma purificação, ou um banimento de alguma força que esteja ali presente, ou uma cura, não é? Que geralmente elas vêm com esse motivo, as entidades com as quais nós trabalhamos. E dessas entidades com as quais a gente trabalha que podem vir, a gente tem os encantados, que são, como eu já falei, espíritos que não passaram pelo processo de morte. Alguns têm origem humana e outros não. É exemplo do Boto, né? Nós temos também os caboclos, que são os espíritos da linha do culto índio, e temos as entidades da linha das almas. Então, dessas três linhas são as que costumam vir e se manifestar. As entidades dos deuses nativos, elas não se manifestam. A gente até entende que nosso corpo ele é incompatível para a energia de uma divindade, né? Então, a gente trabalha só com espíritos ou encantados. Não trabalhamos esse processo de radiação, de incorporação com relação a divindades. O que pode ocorrer são processos de inspiração, não é? Ou no máximo uma irradiação. Quando o médium, o adepto, ele fica influenciado por aquela energia e a partir de então ele desenvolve ou algum cântico sagrado ou alguma manifestação artística, né, ligada àquela divindade. São inspirações. E já quando a gente trabalha com espíritos encantados, não. O próprio espírito vem e acopla o corpo dele ao corpo dos médiuns e assim ele faz o trabalho dele que é necessário naquele momento. Ok. Rafael, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa que está muito, muito, muito legal.
dias da beira da estrada, das noites de lua e do sol do sertão. Voz que afugentam as almas penadas, vozes que ensinam a fé e o perdão. Aprendizados, batalhas e mortes, com sofrimento e com superação. Almas de um povo piaga que é forte, antepassados da nossa nação. Finado Gregório, Alda, Alice, Samuel, Fernandes, João Cartomante, almas benditas da terra e do céu. Dentre tantas Marias, alves das graças da consolação, Esperança Garcia, finados Frutuoso, Calixto e Pedrão, Negro Benedito, Sábio Catirina e Martiliana, rezo a Luzia cortada e a Maria Rosa com traumas penadas. Finado Gregório, Alda, Alice, Samuel, Fernandes, João Cartomante, almas benditas da terra e do céu. Dentre tantas Marias, alves das graças da consolação, Esperança Garcia, finado Frutuoso, Calixto e Pedrão, Negro Benedito, Sábio Catirina e Martiliana, rezo a Luzia cortada e a Maria Rosa com traumas penadas. Continuando essa conversa, então, com Rafael Noleto sobre o piaganismo, tem uma outra grande diferença da tradição de vocês, Rafael, com outras tradições aqui do Brasil, pelo menos, que é o fato de que vocês têm uma terra própria, né? Onde vocês estão desenvolvendo uma vila pagã. O que que é esse espaço? O que que está acontecendo lá? O que que vocês já construíram? Mora gente? Vocês cultivam? Conta! Eu tô muito curiosa, eu tô louca para É muita conhecer. coisa. Com certeza você e todos os demais que desejarem vir com o coração aberto para conhecer serão muito bem-vindos, né? A vila é um projeto de vida, né? Ela, além de ser um santuário, acredito que hoje ela, além desse conceito de santuário, ela acabou se tornando um complexo de preservação das tradições politeístas. E com todas as minhas relações com grupos nacionais, internacionais, é das maiores áreas destinadas a esse propósito. E com um conceito que une área habitacional, área de preservação cultural, área de lazer. Então, traz essa questão do paganismo para a nossa vivência prática diária e para o fortalecimento de uma comunidade fora das redes virtuais também, que a gente tem uma comunidade virtual bastante engajada, digamos assim, mas quando a gente passa para o físico, o material, a gente não vê tantas coisas como outras tradições, em comparação a outras tradições, a outros segmentos religiosos. Então eu tive essa necessidade também de trazer esse patrimônio, né,
tanto para essa parte da identidade, que fica no não material, como também materializar toda essa identidade num espaço que é a Vila Pagã. No começo foi bem engraçado, porque antes de ter o Paganismo Piaga, eu também tinha esse projeto da vila, só que eu tinha projetado uma vila romana. E aí não rolou porque não tinha outras pessoas que também tivessem afinidade com essa tradição. E aí, com o Paganismo Piaga, ele possibilitou justamente a reunião de pessoas em torno desse projeto também. Então, as pessoas que são consagradas, elas têm o direito, né, de ter um espaço na questão do habitacional na vila, né, opcional, e assim que a gente fortalece essa comunidade. Porém, ainda está em construção essa parte mais do aspecto habitacional. O que a gente tem hoje são os espaços, a gente priorizou a construção e estruturação dos espaços mais comunitários, a exemplo dos templos, da biblioteca, da pousada, dos Então tem um lugar, bosques, que mas são. quando vocês vão para lá celebrar, vocês dormem, vocês passam um fim de semana? Sim, a gente passa até a semana inteira, né? Tá. Eu, por exemplo, eu trabalho em outra cidade, mas sempre que eu vou para lá, eu fico uma semana inteira lá na vila. Eu e outras pessoas também que são mais próximas, mais ativas dentro da comunidade, ficam. Tem as pessoas que vão lá, trabalham, molham as plantas, né? Cuidam dos jardins, fazem os trabalhos de construção, de obra, tem toda essa manutenção que o espaço exige e que é preciso estar todo dia ali na luta. Então, mesmo sem eu estar presente 24 horas, sempre tem gente lá cuidando, né? Seja pessoas do grupo, ou seja pessoas terceirizadas, contratadas para estarem lá fazendo a coisa acontecer, porque as obras lá não param, né? Agora mesmo a gente está construindo a nossa biblioteca, tem lá a feira de plantas que precisam ser cuidadas. Com o fechamento, a gente sofreu um pouquinho com essa pandemia, né? Porque a gente está bem limitado em relação a receber pessoas, mas o espaço continua sendo mantido e as divindades precisam ser alimentadas nos seus altares, né? A gente simplesmente não pode abandonar. Então, a gente continua indo lá, alimentando, cuidando, zelando e exige toda essa atenção. Os Então, o altares, espaço da vila os altares ficam num espaço comum ou tem templos separados para as diferentes tem, linhas? tem vários espaços, né? Tem dois templos construídos, né? Que um é o Templo Piaga. Dentro do Templo Piaga tem os 5 altares simbólicos da corrente da Terra e os 15 altares menores da corrente Colonna. E tem, fora isso, o Templo das Almas, que nele é só para as almas, né? Tem também os bosques. Nos bosques são espaços específicos para cada uma das linhas da corrente Colonna. Então, a gente tem o bosque da linha ameríndia, o bosque grego, o bosque romano. Então, nos bosques são locais destinados ao culto exclusivos das linhas, né? Então, o que é de uma linha fica no bosque dela, não vai para os outros. Então, Entendi. cultos específicos daquela linha são feitos naquele bosque. E é lá que a gente coloca as imagens das divindades, né? Também tem essa questão de a gente fazer essa reconstrução, né? E a gente não tem essa tradição de fazer os templos, né, nessa época moderna. Então, muita coisa a gente tem que fazer com base nas referências que a gente tem. Por exemplo, as imagens de divindades, temos que reconstruir, né, temos que redesenhar e contratar um escultor para fazer. Então, tem todo esse trabalho. Então, a vila hoje tem também esse papel, né, social. Ele tá em volta a uma comunidade bastante carente. Então, a gente abre para essa comunidade participar também das atividades, de algumas atividades. Temos os nossos sítios fechados, mas temos também as atividades que são abertas. Então, a comunidade visita, conhece, e até uma forma de quebrar um pouco esse preconceito. Fica Temos onde? a vila fica a 30 quilômetros da capital, Teresina, fica no município de José de Freitas, na zona rural, e é bem pertinho mesmo de Teresina, apenas 30 quilômetros por uma estrada, né? O acesso é bem fácil, sim. Mas você estando lá, você fica rodeado pela mata de cocais, né? Parece que você está isolado, mas nem é tão isolado assim. Uhum. Mas eu E entendi hoje a que gente está é uma construindo lá a comunidade nossa. rural, né, que está ao redor e eles é Isso, que ao estão redor de uma organizando. comunidade rural. Então, a Uhum. gente desenvolve muitas atividades lá. A gente está construindo nossa biblioteca, tem a projeção para a construção de uma ópera que vai
suprir justamente essa necessidade do lazer, dessa conexão com a cultura, com a arte, um gargalo para essas manifestações artísticas, culturais, né? E uma forma de mostrarmos a nossa riqueza, a nossa diversidade, né? As nossas manifestações. E como plano de futuro, Rafael, você falou que as pessoas podem ter sua própria casa, talvez no futuro, eu não sei qual é a área também dessa Vila Pagã, mas a ideia seria criar quase que, digamos, uma ecovila pagã no futuro, de vocês realmente se mudarem para lá e viver naquela terra? E isso a gente já está em processo de transição, né? A gente vive, mas não é direto, vive parcialmente porque ainda dependemos dos nossos trabalhos na urbe, né, na cidade. Não somos totalmente do Pagos, porque a gente vive dividido entre o Pagos e a urbe. Então a gente fica um tempo lá, né? Tanto eu como outras pessoas que também estão mais integradas a essa questão dessa fase de transição. Mas acredito que lá já é uma comunidade, porque tem as pessoas que são ligadas, não é? E tem esse processo que está em construção. Então, não é um processo fácil, não é um processo que é do dia para a noite. A gente precisa fazer uma estrutura, digamos que mínima, para que a gente tenha a nossa sustentabilidade, né? E para essa sustentabilidade precisa de um investimento que é muito alto e que é coletivo também. Então, a gente já tem as pessoas que vão ter, sim, suas casas. No projeto, a gente tem a divisão, né? Da área habitacional, a divisão da área cultural, a divisão da área religiosa, da área educacional. Então, todos os aspectos de uma comunidade são contemplados no projeto da vila. A área constitui cerca de 11, 111 mil metros quadrados, né? São, acho que é 11 hectares por aí. E é bem amplo lá, tem algumas áreas ainda inexploradas, né, de floresta bem preservada, tem as onças, as cobras e tudo mais. Uau! E é bem preservado mesmo, uma floresta bem fechada. E a área destinada às construções, ela também está separada, né? A gente vai manter essa área de floresta, né, com Uhum. os animais, com a fauna, com tudo preservadinho, e tem a área destinada às construções, que é, digamos que uns 20% apenas da área total. Muito E isso tudo maravilhoso. já vai ser muita coisa que vai dar para fazer lá. Maravilhoso. Nossa, A gente tem, parece um Petrúcia, um sonho. acervo a gente tem um acervo de livros muito grande, livros esotéricos, livros de magia, de cultura pagã, de mitologia. E esse acervo ele já está guardado na minha casa de Teresina. Então ele precisa de um local apropriado para ser preservado e para que as pessoas tenham acesso. E por isso a gente está construindo uma biblioteca bem ampla, né, num espaço de 9 por 10 metros de área construída, e vai ser um salto muito grande, eu acredito, tanto para nós como para a comunidade pagã de forma geral e para os pesquisadores que quiserem ter acesso, porque ela tem obras muito raras de culturas, como o catimbó, que é uma espiritualidade politeísta brasileira também, não é? Temos livros sobre outras tradições pagãs, mitologias de todo mundo, em vários idiomas. Então vai ser uma ótima opção para as pessoas virem buscar conhecimento, né? Espaço de difusão de conhecimento. Muito bonito. Rafael, a gente vai encerrar, mas eu queria te perguntar antes desse encerramento, o que que para você é ser pagão? Eu acho que o paganismo, pelo menos dentro do nosso contexto, ele tem muito a ver com duas palavras, que é conexão e identidade. Nós nos conectamos através do paganismo com o nosso sagrado, com as nossas divindades, com o nosso eu, com o nosso bioma, e isso tudo fortalece a nossa identidade. Então, é você se reconhecer como parte do meio, como parte do seu bioma, né? E se integrar a esse bioma, você enxergá-lo de uma forma sagrada e se enxergar como parte dessa sacralidade. Então, é como aquilo que eu falei no começo, né? Antes a gente era um corpo estranho dentro desse contexto todo, porque a gente não se enxergava como partes do sagrado e nem sequer enxergava o nosso bioma ao redor como sagrado.
por conta de todo esse processo de colonização, de dessacralização ao longo desses anos. E a partir do momento que a gente começou a partir da filosofia pagã, enxergar as divindades em tudo, enxergar o sagrado em tudo, inclusive em nós, a gente passou a nos respeitarmos, a nos amarmos mais e a respeitarmos também esse bioma no qual a gente está inserido. Então, acredito que essa é uma característica comum a todas as tradições pagãs, porque todas elas buscam honrar a sua ancestralidade, buscam se conectar aos ciclos, né, da sua natureza, conforme o local que você esteja, e busca se integrar a isso e se apropriar dessa herança mágica, dessa herança ancestral, dessa sacralidade. Eu acho que isso é ser pagão também. E para você pessoalmente também é isso? E isso para mim é isso. Tá ótimo. Querido, muito, muito obrigada. Meus parabéns pelo trabalho. Eu vejo o crescimento de vocês, vejo o empenho, né? E sempre partilhando essas descobertas. E isso é muito nobre, né? Vocês estão fazendo quase que uma arqueologia, né, das histórias, dos mitos e tudo mais, e sempre partilhando, né? Você publica muito, você é muito prolífico, então eu agradeço e acho e sugiro às pessoas que procurem por Paganismo Piaga, Vila Pagã, eu acho que são esses, né? Como os nomes que vocês estão em Instagram, tem blog, tem muita coisa por aí, né? Tem uns livros, o canal no YouTube, eu tô postando uns vídeos também, né? Para No aproximar as pessoas YouTube tá nessa pandemia. no YouTube tá como Vila Pagã, como Paganismo. Tem no canal da Vila, que são vídeos Ah. específicos de lá do espaço, e tem o meu canal onde eu compartilho os vídeos sobre o paganismo Piaga, né? Rafael Noleto mesmo, você pode encontrar lá. Gente, procurem, porque tem muita curiosidade, tem muita coisa rica que pode nos inspirar também a buscar essa conexão no território onde nós nos encontramos, tal qual essa turma, o Círculo Piaga, está fazendo lá ao redor de Teresina. Rafael, mais uma vez, muito, muito obrigada e agradeço a todo mundo que ficou com a gente hoje para nos ouvir. Muito obrigado, Petrúcia, obrigado a todos. Ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Nas chapadas e sertões, montes e carnaubais, flores brotam e anunciam tempos de fartura e paz. Nos jardins rosas verbenas, milho, hibisco e chananas, helicônias, açucenas e a fartura das bananas. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Borboletas e perfumes, campos férteis a florir. Vejo fadas vagalumes, bênçãos que fazem sorrir. Dança alegre a Deus aflora, festejando vem aqui. Antes dela ir embora, vem paisagens colorir. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. No vestido de cordélia, donzela primaveril, vem floradas de bromélia, aves, cheiros, cores mil, lebres e ovos coloridos, flores, fitas de cetim. Meus jardins estão floridos, perfumados com jasmim. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar. Sente o ritmo da dança, vem aqui comemorar. Nessa festa tem bonança, a fartura está no ar.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.